Os funerais. O Egito no tempo de Ramsés. Segundo o sábio Ptolomeu ensinou, a velhice é a idade do feio, da debilidade física e moral. Enxerga-se mal, não se ouve mais, a memória não funciona, não se pode fazer nada sem cair o cansaço. E o que se come não é aproveitado. No entanto, assim como todos os homens, os egípcios desejavam chegar a essa idade. Isso porque, se aqueles que chegassem a ela com boa conservação, com a ausência de enfermidades e que, principalmente, obtivessem grandes quantidades de riquezas, recebiam regalias garantidas do faraó, tendo seu sustento e uma excelente preparação para a sepultura, se tivessem a aprovação do faraó com o título de Amaquiru, que era concedido ou recusado conforme sua vontade. E o que seria esse título de Amaquiru? Trazendo para a nossa realidade, o exemplo que mais se aproxima é a aposentadoria. Só que o título de Amaquiru é totalmente voltado e dedicado para a preparação da sepultura, já que é uma coisa bastante característica do Egito, os funerais. Então as pessoas já tinham em mente que, à medida que envelhecessem, seriam concedidos trabalhos e cargos que fossem compatíveis com suas forças diminuídas. Então, eles seriam mantidos o seu sustento enquanto esperavam a sepultura, caracterizando que o Egito era um país onde era bom ser velho. Os egípcios sabiam que a morte não levava em conta nenhuma súplica e que não se deixava levar por nenhuma prece, e que não adiantava protestar que se ainda era jovem, pois, segundo eles, a morte pegava a criança ainda agarrada ao seio de sua mãe, tanto quanto o homem já velho. Ainda assim, no tempo de Ramsés, preparava-se com cuidado sua passagem deste mundo para o outro, tendo em vista que uma prova terrível os esperava na entrada do outro mundo, a temível pesagem das ações. Os egípcios suspeitavam que pouquíssimos dentre eles se apresentariam sem pecado diante dos juízes supremos, que eram eles que avaliavam a pesagem das ações de cada pessoa. Era preciso, então, obter dos deuses que as más ações fossem anuladas e o pecado purificado. Dessa forma, existiu o ritual Makheru. O primeiro título de Makheru foi obtido primeiramente por Osíris, e não se pode ter dúvida de que é imitando Osíris que os egípcios podem garantir sua salvação. No capítulo 18 dos Livros dos Mortos, que foi o livro onde foi mostrado de como separar o pecador de suas iniquidades, mostrava o mistério do julgamento, que fornecia uma lista de cidades privilegiadas onde deveriam ser executadas as advertências que foram instruídas aos vivos através de Osíris. Também demandava as vestimentas e as oferendas que deveriam ser utilizadas para iniciar o ritual. E dessa forma, o julgamento comportava dois atos: provar sua inocência, recitando 36 frases que respaldavam que não haviam, em nenhum momento do ano, cometido o mal. Depois deveriam repetir a confissão negativa, próxima de uma balança gravada com o nome deles. Assim que a balança se equilibrasse, era reconhecida sua inocência e podia retornar para sua residência, certo de que as portas do outro mundo não se fechariam para ele. Tendo sua consciência tranquila, os egípcios se dedicavam apenas à sua casa de eternidade. Os reis, por exemplo, começavam muito cedo, preparando suas pirâmides, que eram muito difíceis de fazer. A tumba real não era preparada para receber visitantes. Era um domínio fechado, onde até mesmo a entrada deveria ser mantida secreta. Geralmente, as tumbas comportavam duas partes distintas: o jazigo, que era escavado no fundo de um poço e era destinado ao defunto, uma vez deitado morto, no sarcófago e realizadas as cerimônias, a entrada do jazigo era murada e fechada, e ninguém perturbaria a solidão do defunto. Mais em cima do jazigo, todo um edifício ornamentado era aberto para os sobreviventes, para mostrar as virtudes e os serviços do defunto. O pátio era ornamentado com palmeiras e outras plantas, com paredes e pilares expostos com pinturas que representavam a vida do defunto em seus momentos mais característicos. Havia também uma passagem onde, de um lado, dava visão para Ábidos, o local mais importante de enterros no Antigo Egito. Do outro lado, os episódios de um enterro conduzido segundo todas as regras e cerimônias era possível ser localizado.
Também obtinha uma última sala, onde o tema era a piedade do defunto, adorando aos deuses e fazendo a honra a eles. Era chamada a casa mortuária. O sarcófago era a peça mais importante da mobília funerária. Sobre a tampa estava estendida a imagem do defunto, representada com os atributos de Osíris. Era composto também por um cofre de madeira ou de pedra e pelos 4 vasos de conopos. Os vasos eram destinados a conter os órgãos retirados do corpo durante a mumificação e postos sobre a proteção de 4 deuses e de 4 deusas. Eram introduzidos nos sarcófagos estatuetas que pudessem trabalhar no lugar do defunto quando fossem para o reino de Osíris, pois os campos de Iaú, dos quais Osíris reinava, eram os mais belos lugares do mundo, mas era preciso cultivá-los como se fosse um campo verdadeiro, lavrar, semear, ceifar, até mesmo realizar trabalhos cuja utilidade não era clara, como, por exemplo, transportar terra de uma margem para outra. Esses trabalhos poderiam ser intoleráveis para aqueles que haviam passado sua vida sem exercer a profissão de agricultor. Logo, encontraram um meio para que outros fizessem isso por eles. A mesma intenção originou a ideia de fabricar para os mortos algumas estatuetas de mulheres nuas, pois alguns reis e príncipes tinham muitas concubinas e gostariam de manter o hábito. As múmias também eram totalmente enfeitadas, tanto quanto os vivos. Eram colocadas joias, pulseiras, braceletes, anéis e tantos outros. A riqueza e a variedade da mobília dependia naturalmente da condição de cada um, o que tornava nada fácil escolher e encomendar todo o material necessário para organizar a casa de eternidade. Era complicado e custoso supervisionar a execução do túmulo, pois o futuro do defunto dependia em grande parte do cuidado que se havia tido com a casa de eternidade, com sua mobília, com seus enfeites. A verdade é que o outro mundo estava muito longe de ser um lugar de repouso e tranquilidade. Muito pelo contrário, era repleto de emboscadas, das quais não se escapava se não tomasse todas as precauções imagináveis. Dada a finalização da Casa da Eternidade, o velho egípcio tem outra preocupação, que seria passar para seu filho o seu lugar. E o mesmo teria que render honras fúnebres e transportá-lo até sua nova morada. Up-Dejafai, governador de Siut, designou seu filho como sacerdote do duplo. Esses bens que ele teria pelo título seriam bem privilegiados, tanto que não poderia partilhar com outros filhos, ou seja, só seria para esse único filho. Eram feitas cerimônias em memória dos que partiram. Elas eram realizadas no período do Ano Bom e na festa de Waga. Mas essas prestações de memória tinham deveres. Sendo elas no Ano Bom, 5 dias antes, o sacerdote do Up-White, ele vai até o templo de Anup e deposita um pão à estátua que está lá. Na véspera do Ano Bom, o funcionário do templo de Up-White dá ao sacerdote do duplo uma vela que foi utilizada no templo. Depois, o grão sacerdote entrega uma vela que contribuiu para a iluminação do templo de Anup para uma chefe pessoal da necrópole, que junto com os guardiões da montanha se dirigirão até o túmulo e lá entregarão a vela para o sacerdote do duplo. No dia do Ano Bom, quando a iluminação do templo chega ao fim, cada sacerdote de Up-White entrega um pão à estátua de Up-Dejafai. Depois, irão se formar um cortejo atrás do sacerdote do duplo para celebrar a sua memória. Na noite do Ano Bom, os funcionários do templo de Up-White entregarão a segunda vela para o sacerdote do duplo, e o grande sacerdote de Anup também fará o mesmo. É então que a estátua do defunto será iluminada novamente com velas que o primeiro uso santificou. Na festa de Waga, as cerimônias recomeçam com pequenas diferenças. O chefe da necrópole e os guardiões da montanha se reúnem no jardim funerário e lá pegarão e levarão a estátua para o templo de Anup. Up-Dejafai ordena que a carne e a cerveja, que eram numerosas em suas festas, sejam levadas sob o controle do sacerdote do duplo
para a sua estátua. Esses serviços não eram gratuitos e, para retribuí-los, o DGFi renuncia a algumas vantagens que tinha, fazendo assim comprometer o futuro dessas funções. Ele diminui a sua renda, já que seu filho terá que pagar cada ano 27 dias ao templo, e como consequência, o seu filho iria ver o seu nível de vida diminuir. E assim, a manutenção da tumba seria mais onerosa que a própria tumba. Vimos que reis e particulares acreditavam muito em fazer uma boa obra, em restaurar monumentos funerários e fazer mesas de oferenda. Mas a maioria dessas fundações foram destruídas na Guerra dos Impuros. E como consequência da guerra e da anarquia que criou, os egípcios se viram arruinados sem conseguir cuidar dos mortos antigos. No dia em que abordava a outra margem, os egípcios não gostavam da prova morrer. Seus parentes guardavam o luto por 70 dias. Nesses 70 dias, se eles saíssem de casa, eles lambuzavam o rosto por lama e ficavam batendo alto a cabeça com as duas mãos. Mas eles tinham deveres, que seria entregar o corpo para os embalsamadores e escolher o modo de embalsamamento, que havia 3. O de primeira classe exigia muito cuidado e tempo. Eles retiravam o cérebro, com exceção do coração, todos os outros órgãos internos, que seriam preparados à parte e separados em 4 pacotes, que iria para os 4 vasos de Canopus. Esses órgãos retirados eram, depois de uma dupla limpeza, substituídos por aromas e salga-se o corpo com natrão. Depois de 70 dias, o corpo é lavado e envolto em faixas de linho coberta por goma. Para esse trabalho precisa de muitos produtos, desde o próprio natrão, a cera de abelha, que era para cobrir as orelhas, a boca, o nariz, os olhos, a cássia, a canela, entre outros produtos. Então chega a parte de enfeitar a múmia. Eles prendiam colares, colocavam amuletos, colocavam sandália, anéis, braceletes, entre outros. E sobre a ferida que era causada, eles colocavam uma folha de ouro espessa, que era gravado nela o olho de Údia, que acreditava em curar as feridas, e também os 4 gênios de Canopus, protetores de Canopus. Entre as pernas, eles colocavam um exemplar do Livro dos Mortos, e então eles envolviam inteiramente o corpo, novamente, com uma faixa de linho. Colocavam sobre o rosto uma máscara. Essa máscara para os particulares era de estuque ou de tecido, e para os reis eram de ouro, que às vezes era ligado por fios a uma veste de pérolas, e então um último tecido o envolvia completamente. Se todos os especialistas envolvidos na mobília funerária tivessem sido diligentes, depois de 2 meses e meio, eles poderiam proceder à deposição do corpo no ataúde e o enterro. Os parentes davam um verdadeiro espetáculo, gesticulando e soluçando durante todo o trajeto. Tanto que eles contratavam carpideiras profissionais, elas tinham os seios nus, o rosto lambuzado por lama, o vestido rasgado e não paravam de gemer e bater na cabeça. Já as pessoas mais sérias, elas ficavam relembrando o mérito do defunto. A partir daí, o cortejo parecia mais uma mudança. Uma primeira esquadra dos seus servos levavam flores, bolos, jarros de cerâmica, vasos de pedras, caixas que tinham estátuas, miniatura e seu material. Já uma segunda esquadra, mais numerosa, levava toda a sua mobília usual. E a bagagem pessoal era responsável, confiada por uma terceira equipe. Os objetos de valor eram expostos em uma bandeja e então o sarcófago desaparecia no catafalco, arrastado por vacas e alguns homens. O cortejo chega lentamente às margens do rio Nilo. A barca principal era provida de uma vasta cabine,
atapetada no interior com tecidos bordados e faixas de couro. Lá se instala o catafalco. Um sacerdote, com ombros cobertos com pele de pantera, queima resina. E as carpideiras se agrupam no telhado, viradas para o catafalco com seio nu, continuam a gritar e a gesticular. As pessoas que decidiram ir até o fim, junto com o defunto e toda a mobília funerária, são embarcadas em 4 outras barcas. E os que não queriam ir mais adiante ficavam lá à margem do rio e endereçavam ao amigo o último voto. Logo após, dava-se escutar a voz da viúva, tendo um momento de endereçar também o voto ao seu marido que estava indo. Naquela época, era comum montarem tendas que serviam como lojas para vendas de objetos de piedade, tais como velas, essências e dentre outros. Esses objetos eram vendidos para aquelas pessoas que vinham da cidade e não traziam o suficiente. Durante o cortejo da subida ao túmulo, parentes e amigos do defunto se agrupavam, aproximadamente na mesma ordem que na partida da casa onde velavam seus corpos, a casa mortuária. Em um trenó com uma pareia de vacas, os condutores levavam as crianças, as mulheres e as carpideiras. Os colegas, com um bastão na mão, caminhavam em ordem, lembrando dos gostos e costumes do morto. O cortejo passava diante das construções, perto das quais os homens agitavam fogareiros acesos. O caminho tornava-se penoso. Chegando ao pé da montanha líbica, os homens que puxavam e, se necessário, carregavam o catafalco, precedidos de um sacerdote. Havia também pequenas lojas, onde homens preparavam fogareiros e colocavam água para refrescar. É notável o quanto a mumificação foi um grande negócio financeiro para quem a dominava. Lamentavelmente, o cortejo chega adiante ao túmulo. O sarcófago é retirado do catafalco e encostado sobre a estela, coluna de pedra. Uma mulher agachada perto dele aperta-o em seus braços. Um homem constrói em sua cabeça um cone perfumado. Como forma de ritual, as crianças, as carpideiras e os parentes do defunto batem-se as cabeças mais fortes do que no início da cerimônia. Os sacerdotes alinhavam sobre uma mesa os elementos de uma refeição: pães, moringas de cervejas e outros instrumentos, tais como enxô, um facão na forma de pluma de avestruz, uma imitação da perna de um boi e uma paleta terminada por 2 volutas. Esses instrumentos citados serviam para o sacerdote anular os efeitos de embalsamento e devolver ao defunto o uso dos seus órgãos. O morto teria a sua visão, o movimento das suas pernas e dos seus braços, e poderiam usar a boca para falar e comer. Depois dos rituais, o momento de separação aproximava-se, e eram ditas as últimas palavras e lamentações ao defunto. Após instalar o ataúde mumiforme sobre a cuba retangular, eram colocados sobre a sua volta vários objetos, amuletos e armas. Em seguida, era encaixada a pesada tampa de pedra sobre a cuba. Perto do sarcófago era instalado a caixa dos canopos, as arcas dos abonadores e todo o resto da mobília. Os vasilhos vegetantes eram quadros de madeira, providos de um fundo tecido grosseiro, e tinha forma de um Osíris mumificado. Eram enchidos com uma mistura de areia e cevada e eram regados todos os dias. A cevada crescia e germinava. Quando passava de 15 a 12 centímetros, deixavam secar e envolvia-se toda num pano, e esperavam assim estimular a ressurreição do defunto. Quando encerravam a cerimônia, o jazigo ficava completamente preparado. Após os sacerdotes e seus assistentes saírem, o carpinteiro murava a porta. Os parentes e amigos que acompanhavam o defunto até sua morada na eternidade não se separavam de imediato. Com as emoções vividas, abriam o apetite dos mesmos, e eles se reuniam em tumbas, em pátios, e faziam honra às suas comidas e bebidas. Retornavam assim para suas casas mais felizes do que quando foram à cerimônia do defunto. E isto acontecia nos funerais dos ricos egípcios. Faziam tanta cerimônia para as pessoas mais simples. O embalsamador nem sequer abriam o corpo do defunto para a retirada dos órgãos.
restringiam-se a injetar pelo ânus um líquido gorduroso, proveniente de zimbro, e salgar o corpo com natrão. Para os mais pobres, o óleo de zimbro era substituído por um desinfetante comum. Após essa preparação, a múmia era posta sobre um ataúde e eram colocados em um túmulo abandonado, e assim servia como tumba, uma tumba comum. E o destino para os mais pobres era a vala comum. O morto era um ser desconfiado e vingativo, que temia os ladrões que seriam atraídos pelo ouro e pela prata do jazigo. Temiam também a indiferença dos inumeráveis passeantes que se aventuravam na imensa cidade do oeste. Havia também mortos malvados, que muitas das vezes eram assim porque tinham sido abandonados por seus descendentes, e outros por nenhuma razão, apenas gostavam de fazer maldade. Eles enganavam a vigilância, deixavam suas tumbas e atacavam os vivos. As mães temiam por seus filhos. Os egípcios visitavam com frequência as casas da eternidade, através de temores ou por piedades. Para satisfazer os desejos dos defuntos, os parentes subiam até a colina. Eles colocavam sobre uma mesa de oferenda, diante da estela ou entre as palmeiras.